E aí, galera, aqui PLK 21 mais uma vez com vocês. O ano 2021, mês de março. Como de costume, vamos cantar o trecho de uma música e depois refletir sobre a sua letra. Vamos lá? Oi! Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter e caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. Essa do Zé Ramalho, chamada Admirável Gado Novo. Essa música eu sempre gostei muito de pensar na letra dela, e agora surgiu a oportunidade de compartilhar com vocês alguns dos meus pensamentos. Vamos lá. Então, vida. Vamos falar de vida. Vida de gado, né? Depois a gente vai chegar no gado. Povo marcado, povo feliz, né? Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. Vamos lá. Vida. Pessoal, eu penso assim, quando a gente fala em vida, num ano de pandemia, o que me vem à mente, inicialmente, é a palavra sobreviver. Estamos no ano de pandemia. Aliás, começamos esse trabalho aqui em maio de 2020. O primeiro tema já foi sobre pandemia, com a expectativa que ela, sei lá, já tivesse passado, e infelizmente estamos num novo pico. Aliás, aqui no Brasil, em março aqui de 2021, estamos aí numa segunda onda pior do que a primeira, né? Então, falar em vida, o que me ocorre é a palavra sobreviver. Ok? Então, vida de gado, né? Povo marcado, povo feliz, né? Aí eu tenho uma frase aqui que me ocorreu aqui, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Sem pandemia, a gente era menos infeliz e não sabia. Baseado aí numa frase que eu já ouvi antes, né? Uma adaptação. Pessoal, fala em felicidade, né? Povo feliz. Felicidade é outro conceito relativo, né? Penso eu que alguém sem consciência, algum adulto falar que é feliz o tempo todo, com tanta coisa que acontece ao nosso redor, e agora, particularmente, a questão de uma pandemia, que mudou as nossas vidas de maneira drástica, que tem atrapalhado as nossas vidas de maneira terrível e que, infelizmente, tem levado muitas vidas, afora todas as vidas que naturalmente deixam o planeta, né? Digamos assim, afora a pandemia, né? E aquelas questões de acidentes e etc., de mortes desnecessárias, né? Mas, algum fim a vida sempre tem. Então, o próprio Eclesiastes, né? Falando um pouquinho da Bíblia, né?
ele fala que há um tempo para tudo. Há um tempo para ser feliz, há um tempo da tristeza, há um tempo de trabalhar, há um tempo de descansar, há um tempo para tudo, inclusive um tempo para ser feliz. Agora, repito, alguém adulto, em sã consciência, falar que é feliz o tempo todo, eu estranho bastante. Aquela questão, uma frase dita pelo Raul Seixas numa canção, mas creio eu que ele parafraseou alguém, se eu fosse burro, não sofria tanto, né? Burro aí, na realidade denota um animal, mas conota a burrice, né? Ou ignorância, né? Ignorância que denota o desconhecimento de parte do conhecimento, mas conota algo sinônimo de burrice. Ou seja, conota um desconhecimento geral, uma burrice, etc. Né? Se a gente pegar a etimologia, ignorante vem do latim, né? In, não. Ignoran, naros, né? In, não. Naros, não sabedor de algo, mas sabedor de alguma coisa. Só que, repetindo, a conotação dada para ignorante me parece que é o desconhecimento geral, que também é atribuído à questão da palavra burro, né? Que vem da denotação de um animal, mas a conotação de não saber nada, né? E essa música, em estrofes seguintes, ela diz que o povo foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela. Até os convido a ouvir a música inteira, é uma canção belíssima e diz muito pra gente, né? O povo foge da ignorância. Acabamos de fazer uma pequena análise aí da palavra ignorante. Peço perdão aos professores da língua, às pessoas que são autoridades, foi apenas uma análise de alguém que não é especialista na língua, né? Mas espero ter feito uma análise razoável, né? Ou seja, quantos ignorantes conhecemos? Vamos falar no sentido conotativo, tá? Aquelas pessoas, por exemplo, na era da internet, né? Que acham que são sabedores de tudo e muitas vezes são ignorantes e querem ser donos da razão. E colocam suas posições na internet de uma forma, muitas vezes, difícil de a gente compreender, tá? Mas se acham donos da razão, ok? Pessoal, a internet, ela deu o poder a ignorantes de propalarem coisas, fatos e etc., muitas vezes até verídicos, porém de uma maneira distorcida. Eu parafrasearia agora Sócrates. Só sei que nada sei. Eu adaptaria. Somos todos ignorantes. Acabamos de falar da palavra ignorante. Ou uma outra frase, que tomo a liberdade de adaptar. Não sabemos porra nenhuma. Só que é cheio de dono de verdade. É cheio de dono de verdade. Né? Falando um pouco agora de conhecimento, né? Já que a gente está falando de ignorância, vamos falar de conhecimento. Existe conhecimento científico, baseado em evidências científicas, pesquisas. Existe o conhecimento tácito, conhecimento empírico, etc. Mas vamos falar do conhecimento científico, onde, por exemplo, você pode ter uma pesquisa, uma tese, e você pode encontrar uma antítese dessa tese. Pode ser o contrário do que você pensou. Por exemplo, podemos, agora me perdoem as pessoas da área autoridades em saúde, mas eu vou tentar fazer aqui um raciocínio básico.
né? O que seria uma evidência científica, que muitas vezes as pessoas sem nenhuma evidência científica, conforme acabamos de falar, né? Elas vão até a internet e colocam suas opiniões não embasadas ou pesquisas de opinião, enquetes, quiz, ou simplesmente o seu achômetro, né? O que ela acha, a opinião pessoal, não sabemos embasada em quê. Mas vamos dar um exemplo aqui de uma evidência científica. Por exemplo, existe a hipótese, né? Tem uma hipótese, eu quero comprovar se eu consigo evidências científicas dessa hipótese ou não. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho a hipótese que a aspirina cura a Covid-19. Vamos lá, para falar de algo atual. Então, beleza. Tenho essa hipótese? Ok. Vamos evidenciá-la? Tá? Então, por exemplo, eu pego alguns voluntários, aplico um comprimido de aspirina que pode rimar com outro remédio que recentemente foi propalado como cura da Covid-19, né? Aspirina, né? Vamos ver. E aí eu ministro, por exemplo, aí os profissionais ministrariam a voluntários, metade tomariam placebo, que é nada, né? Algo que não significa nada, e outros tomariam aspirina. E, ao terem contato com o vírus, a hipótese seria, olha, quem tomou aspirina não será infectado pelo vírus. E depois se analisa, olha, dessas pessoas aí, quem tomou placebo e quem tomou aspirina, quem contraiu o vírus, quem não contraiu. E aí você tem uma evidência científica. Nossa, aqueles que tomaram, todos os que tomaram aspirina, mesmo tendo contato com o vírus, não foram infectados. Tá? E aqueles que tomaram placebo, ou seja, nada, uma parte foi infectado. Foram infectados, né? Ou seja, aí eu tenho uma evidência, mas é uma evidência, eu dei um exemplo muito simples aqui, isso é uma evidência científica, tá? E mesmo assim, pessoal, foi um exemplo muito simplório. Agora, alguém pode falar, mas pode ter erro na pesquisa, pode ter algum tipo de manipulação. Pessoal, por isso mesmo que essas pesquisas, né, elas são publicadas em revistas reconhecidas no meio científico, são validadas por outras equipes e muitas vezes se acham erros, né? Inclusive, atualmente rola aí uma discussão sobre a vacina da AstraZeneca, sobre a efetividade dela em alguns grupos, ou possível geração de coágulos, etc. Ou seja, estão havendo questionamentos, tudo isso digamos assim, pertinente, né? Porque penso eu que vacinas que eram desenvolvidas em um maior tempo foram desenvolvidas em um menor tempo e penso eu, me desculpem mais uma vez aqui as pessoas, autoridades na saúde, penso eu que a verdadeira fase de teste está sendo agora em campo. A fase de uma escala de milhões está sendo em campo. Ou seja, na real. E pessoal, e eu, como cidadão que tenta pensar, tenta refletir, acho ótimo. Pessoal, vamos imaginar se não tivéssemos a vacina. Nós estamos aqui no Brasil num pico da segunda onda e, digamos, um alento é que pelo menos, aí alguém pode falar, mas deveríamos ter mais vacina, ou houve erros no passado, aí eu nem vou entrar nessa discussão. Mas pelo menos temos uma vacina, ou algumas vacinas, então há algum alento, tá? Então melhor, por exemplo, tomar essa vacina do que não tomar nada, né? Mas beleza, vamos voltar lá agora na questão da música Povo Marcado, Povo Feliz, Povo Alienado. De repente, como falei, parafraseei o Raul, se eu fosse burro não sofria tanto, né? A maior parte das pessoas, elas são expostas a muitas informações
cotidianamente, e muitas vezes, mesmo informações que foram divulgadas por pessoas sem haver uma evidência correta, como acabamos de falar, essas pessoas têm um mentor, alguém da mídia, ou algum político, e essa pessoa acredita no que aquela pessoa diz, muitas vezes piamente. Eu ouvi uma vez uma frase no metrô, que eu até mudei de vagão, pessoal. Era o idiota doutrinando o mais idiota do que ele. E aí ele falou sobre um determinado jornalista aí da televisão, famoso, que eu não cito o nome aqui, né, não é minha política citar nomes, e ele falou, olha, o que tal cara fala, nós repete. Essa, entre aspas, foi o que ele disse, né? O que ele fala, nós repete. Aí eu fiquei muito triste, eu fiquei indignado na realidade e mudei de vagão. Porque na realidade é um cidadão que não consegue ter o raciocínio próprio, que compra a ideia de outrem e sai propalando. O duro é isso, ele falou, mas repete. E o que estava sendo doutrinado, o mais idiota do que o idiota, só concordou, é verdade. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Então ele está me falando aquilo que eu já imaginava, que eu já sabia. Muitas pessoas saem repetindo fatos dos quais elas não dominam, elas não conhecem, elas são ignorantes, porém, alguém que essa pessoa dá credibilidade falou, então ela sai repetindo. Vocês imaginam aí uma alta autoridade, um alto político dizendo coisas sem evidências e etc., e pessoas incautas, ignorantes em todos os sentidos, saindo, repetindo e muitas vezes tomando aquelas ações sem o cuidado devido, acreditando piamente naquilo que ouviu. Tá? E justamente, pessoal, outra coisa que eu penso é o seguinte, a dúvida é mais sábia que a certeza. Quando alguém chega para mim, uma pessoa dessa, ignorante aí no sentido conotativo, em todos os aspectos, por exemplo, né? Eu tenho certeza que a aspirina vai me livrar da Covid-19. Por quê? Porque tal pessoa, tal político, tal jornalista disse e eu acredito nele. Aí eu penso assim, não era melhor você ter pelo menos uma dúvida? Você achar que talvez você já dá certeza sem nenhuma evidência científica. Tá? Isso, aí as pessoas muitas vezes falam, né? Ah, mas realmente a internet deu poder, né? Ela empoderou, né? Eu já falei nos meus áudios, eu sou de um tempo onde ter um telefone fixo, eu sou dos antigos, era algo difícil nos anos 70, 80. Hoje qualquer pessoa pode ter um celular e pode propalar vários impropérios e outras pessoas, um ignorante propalando impropérios e outro mais ignorante do que ele comprando aquilo e divulgando e aquilo passa a ser uma verdade, entre aspas. Tá? Então é muito perigoso, né? Isso precisa ser observado, mas você está falando isso baseado em quê? Qual a evidência? Por exemplo, vou dar um exemplo agora. Uma pessoa chegou para mim e disse, eu tenho certeza que é só baixar a maioridade penal para 16 anos que toda a violência do país diminui. Aí eu falo, cara, ter certeza disso? Eu pergunto, qual a evidência? Por exemplo, quais países que fizeram isso e realmente reduziu? Nós temos um sistema carcerário já no limite, e com, se eu não me engano, praticamente 1/3 dos presos temporários sem julgamento. Se eu colocar mais gente nesse sistema, será que isso não vai piorar, por exemplo? Será que não é uma outra hipótese do que você dar certeza que isso resolveria o problema? Não é melhor a gente colocar uma dúvida? Eu também tenho dúvida. Eu não sei. Eu acho que a gente poderia até buscar juntos alguma evidência, por exemplo, desse fato, né?
Pessoal, mas para concluir agora, para não ficar muito longo o áudio, que eu tenho essa meta, uma meta de não delongar-me muito, né? O mais importante que penso eu, é essa questão de você poder mudar a sua opinião baseado numa nova evidência. E na realidade sempre cobrar uma evidência científica, né? Essa coisa de que eu acho, porque eu acredito, porque é um dogma que eu não mudo, é uma coisa muito perigosa. Eu acho que essa questão de você ser mutante, como dizia também Raul, né, uma metamorfose ambulante do que aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Porque, falando de ignorância, infelizmente nós temos aí uma boa parte da nossa população que eu chamaria de analfabetos, alfanuméricos, funcionais, passionais, ou seja, totais, né? Passional, vou explorar o analfabeto passional. Seria aquele que ele... Porque aquela verdade, né, aquele fato convém a ela, então ela já acredita sem discussão. Não, mas isso eu acho que é bom, então eu acredito. Sem discutir. Então, veja o quanto essa questão da ignorância desse povo, e a música também diz na letra, né, adiante, né? O povo foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela, tá? E como educador, como amante da educação, mais uma vez eu digo, como em muitos áudios já disse, acredito na educação como mudança, e aquela educação não impositora, aquela educação que faz a pessoa pensar e induz a pessoa a mudar algo, alguma visão, alguma opinião, algo que estava sendo colocado de uma maneira, digamos assim, incorreta e possivelmente sem nenhum embasamento científico. Muito obrigado por me ouvirem e mais uma vez desculpa aos profissionais aí que eu falei assuntos de saúde sem ser autoridade, farei assuntos da língua sem ser autoridade, mas aceito aí, estou aberto a críticas de preferência construtiva, mas temos que aceitar também as críticas destrutivas. Ok? Então, mês que vem, novo áudio. Então, tchau para todos e todas.